Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam bem. Sou Reno Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar das 5 forças de Porter, que é o contexto fundamental para que nós possamos entender a competitividade do mercado, né? Nós saímos de um contexto onde praticamente as empresas no início do século XX, as empresas não tinham concorrentes, então elas atuavam livremente no mercado e elas não se sentiam ameaçadas. Você pode lembrar aí da Ford, né, dos carros da Ford, em que você pode escolher qualquer cor desde que seja preto, né? Então você não tinha ameaça de novos produtos, né? Você não tinha a questão da tal da concorrência. E hoje em dia, né, com o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento dos produtos, nós temos aí várias ameaças, né, e oportunidades, porque o mercado se expandiu, se diversificou e novos fornecedores ingressaram no mercado. Então, as 5 forças de Porter são um modelo de estratégia competitiva que as empresas utilizam para aumentar o seu posicionamento, né? Uma ferramenta para melhorar o posicionamento no mercado das empresas, dos seus produtos e serviços, para a melhoria da gestão das empresas, que também pode ser aplicada ao setor público, né? Tem aplicabilidade nos dois casos. Então, as 5 forças de Porter são um modelo estratégico fundamental para a análise de um determinado setor. Criada por Michael Porter, professor da Escola de Negócios de Harvard, essa ferramenta permite identificar as forças competitivas que afetam a lucratividade de uma indústria. Essas forças incluem a ameaça de novos entrantes, o poder de negociação dos fornecedores, o poder de negociação dos clientes, a ameaça de produtos substitutos e a intensidade da rivalidade entre os concorrentes. Compreender esses elementos é essencial para desenvolver uma estratégia de negócio sólida e se posicionar de forma competitiva no mercado. Essa ferramenta analisa a estrutura competitiva de um setor, oferecendo insights sobre a sua lucratividade e estratégias de sucesso. Então vamos a elas, né? Vamos às ameaças, né, que ocorrem em um setor qualquer de uma indústria, fábrica ou mesmo no setor público. O setor público tem uma característica em que ele não tem concorrência, então nós vamos ter que abstrair um pouco, né, ao se falar do setor público. Já no setor privado, em que qualquer empresa pode produzir qualquer coisa, por exemplo, eu tenho uma caneta e essa caneta ela pode ser facilmente produzida por essa empresa que já é tradicional, mas ela pode ser produzida também por uma outra empresa. Essa outra empresa, né, essa ameaça de novos concorrentes no mercado é um fator fundamental que deve ser observado por essa fabricante para que ela continue, que ela se consolide no mercado e não perca participação nesse mercado. Então é justamente isso que nós vamos falar, a ameaça de novos entrantes, ou seja, novos concorrentes. A ameaça de novos entrantes é a probabilidade de novas empresas ingressarem no mercado, ou seja, quanto mais fácil for uma empresa entrar no mercado, maior vai ser uma ameaça para uma empresa. Eu poderia até citar um caso de um empresário que estava desenvolvendo um aparelho para a pessoa fazer o número 2, né? Então ele defende que esse modo que a gente faz o número 2 ele é errado, né? Que a gente deveria fazer de cócoras. Aí ele desenvolveu um aparelho para você colocar os pés e você subir os pés e assim você ficar numa posição mais acocorada. Só que foi levantado, né, pelos tubarões que facilmente esse produto poderia ser copiado por outras empresas. Então a ameaça de novos entrantes é muito grande, porque qualquer um pode pegar aquele aparelhinho que foi desenhado para aquela finalidade e pode copiar. Então, essa é uma ameaça real de novos entrantes, já que ele
não teria patente. Então ele seria um produto que seria muito fácil de copiar e todo o trabalho de marketing que a empresa faria seria canalizado para a concorrência. Então nós temos algumas características que nós temos que levar em consideração ao disponibilizar nossos produtos e serviços, né? Que é a ameaça de novas empresas entrarem nesse mesmo ramo e fazerem e realizarem uma concorrência. Então nós temos, né, como elementos nessa ameaça de novos entrantes as barreiras de entrada, que são os custos de capital, né, o quão barato ou caro custa para uma pessoa entrar naquele mercado. Se eu vou fabricar um produto, num primeiro momento eu teria que ter uma fábrica, teria que ter uma planta, né? Então seria o custo de você implantar essa fábrica, colocá-la em funcionamento, ou seria um custo menor. A pessoa poderia fazer um contrato com uma fábrica, terceirizar a produção, e aí você diminui a barreira de entrada, você diminui o custo que a pessoa teria para produzir determinado objeto. Não? Então são os custos de capital, o acesso a canais de distribuição, como é que você vai vender esse produto, se vai ser pela internet, se vai ser de porta em porta, o que, que vai custar para o meu concorrente todo esse trabalho de distribuir o produto. A legislação, se a legislação restringe ou não o acesso desse produto e a diferenciação de produtos, né, se o produto pode ser facilmente copiado ou não, ou se tem uma fórmula secreta. Então, tudo isso é levado em consideração quando você vai lançar um novo produto, né? Um concorrente seu vai lançar um novo produto. O segundo elemento da ameaça de novos entrantes seria a vantagem em custos, ou seja, a economia de escala. Quanto mais eu produzir de um produto, menor vai ser o custo desse produto, porque tem toda a economia de escala. Eu já uso uma mesma planta, esse investimento já foi feito, e depois eu vou só reproduzir, né? Eu vou só fazer novas unidades e eu já tenho todas essas formas já feitas, né? Vou só utilizar para prensar, para fazer todo o processo produtivo. O acesso a matérias-primas mais baratas e a tecnologia avançada, né? Então, muitas vezes essas vantagens elas podem ser contornadas pelos concorrentes, como por exemplo, ao invés de se produzir no Brasil, ou nos Estados Unidos, você pode produzir na China, você pode terceirizar a produção, você pode abrir uma fábrica lá na China, ou em Bangladesh, ou em outro país do Sudeste Asiático, e assim você pode baratear custos com a mão de obra e ter acesso a cadeias de suprimentos, a matérias-primas com mais facilidade. Outro aspecto que deve ser considerado nessa questão dos novos entrantes é a diferenciação do produto. Ou seja, eu tenho marcas fortes que facilmente não vão ser imitadas pela concorrência. Então a marca ela é uma própria barreira de entrada, porque muitas vezes o consumidor ele se apega à marca, né, e não ao produto em si. E aí a gente pode tem vários exemplos, né, como o da Apple. Os celulares da Apple são diferenciados não por conta da tecnologia que facilmente os outros concorrentes podem alcançar, mas também tem toda a questão do produto em si, da marca em si, né, que é uma marca que não se transfere, né, o patrimônio da marca, o fato de você vender a marca, só essa marca possui, então você não pode terceirizar a marca. A propriedade intelectual, seria uma barreira de entrada, as pessoas não você inventa um produto e você não deixa os seus concorrentes usarem a sua invenção para que outros produzam. A reputação de qualidade, né? A marca ou o produto pode se diferenciar pela qualidade em relação aos outros. Eu tenho essa caneta, eu sei que essa caneta ela tem uma determinada qualidade, ela vai escrever bem, ela não vai falhar, não vai derramar tinta, ela vai ter uma uniformidade, e isso diferencia o meu produto do produto concorrente.
e também uma política, a política governamental, as políticas governamentais, a regulamentação, né, que pode ser restritiva. Eu posso ter só uma empresa que é autorizada pelo governo a trabalhar com aquele produto e outra empresa não vai deter essa mesma permissão para que esse produto seja feito. Subsídios, impostos, né? Eu posso ter, no caso do governo, redução de impostos para a fabricação do produto, que podem não ser extensivas aos outros concorrentes, as leis trabalhistas, etc. Então, todas essas são barreiras de entrada, né, que impedem que o meu concorrente faça um produto igual ao meu. Então eu vou avançando, vamos avançando para o poder de negociação dos fornecedores, né? O poder de negociação dos fornecedores se refere à influência que os fornecedores de insumos têm sobre as empresas de um setor. Por exemplo, eu tenho que fazer, vamos voltar ao exemplo da caneta. Eu tenho que fazer, produzir essa caneta. E o que vai acontecer? Aí, nesse caso, eu tenho produto, o fornecedor que vai me produzir, que vai me fornecer a tinta, que vai me fornecer o plástico, etc. Geralmente, e a fábrica, né, em que vai ser produzido, geralmente se eu tiver só um fornecedor do plástico, ou só um fornecedor da tinta, ou só uma fábrica que eu fiz o contrato para que eu possa produzir essa caneta, isso vai diminuir o meu poder em relação a esse produto, porque de uma hora para outra o fornecedor ele pode dizer, não, essa tinta agora eu vou ter que aumentá-la em 30%. E o que eu vou fazer? Eu vou ter que repassar esse custo para o meu consumidor. E isso vai impactar nas minhas vendas, isso vai fazer com que esse produto seja muitas vezes rejeitado pelo cliente. Então, você concentrar o poder na mão do fornecedor é muito perigoso. O ideal seria que você tivesse 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 fornecedores para esse mesmo insumo. E aí, quando um aumentasse, eu ia procurar no outro o preço, o valor mais baixo, né? Então, ou se eu tivesse um problema com um determinado produto, eu pudesse substituir esse produto por outro, né? E isso me daria mais poder com relação ao meu próprio produto. Então, você concentrar o poder na mão de um fornecedor é muito perigoso, porque você fica na mão dele. Se ele, de qualquer forma, resolver ganhar mais em cima de você, você vai ter pouca chance de buscar uma outra alternativa. E, né, então nós temos esses dois fatores, né? O alto poder do fornecedor de negociação e o baixo poder, quando eu tenho diversos fornecedores, insumos padronizados, insumos que não são feitos só por uma pessoa, né? Se eu tiver um insumo que seja muito particular e que seja produzido somente por um fornecedor, eu posso ter problemas. Muitos produtos substitutos, etc. Poder de negociação dos clientes, né? Ele se refere à capacidade dos clientes de comprar ou não o seu produto. Será que só essa caneta vai atender a necessidade do meu cliente? Eu não posso comprar outra caneta? Ou uma caneta que seja mais barata, e que escreva melhor do que essa, que tenha uma escrita mais firme, né? Que solte mais tinta, não derrame e etc. Tem uma melhor qualidade? Então, o poder de negociação dos clientes se refere à capacidade dos compradores de ditar os preços e as condições de compra. Em setores com alta concentração de compradores, como o varejo, os clientes podem ter maior poder de negociação. Então, tudo depende da quantidade de clientes, né, e dessa diversidade de clientes que você tem. Se você tem só um cliente, você pode ter problemas, né? Principalmente se você tiver vários fornecedores, várias pessoas produzindo essa caneta e só um cliente para comprar. Então, o cliente vai se sentir muito à vontade para pedir desconto,
para saber de quem é que ele quer comprar ou não. Então, vai ser uma situação muito fácil para o cliente e muito difícil para a empresa. Ao contrário, se eu tiver um fornecedor só de um produto e eu tiver milhares de clientes querendo esse produto, o fornecedor vai se sentir muito à vontade para aumentar os preços, eventualmente diminuir a qualidade, porque não tem outro fornecedor, né? Não tem outro produto substituto. Então, ele vai ter esses clientes na mão e os clientes vão se é, vão brigar, né, entre si para adquirir esse produto e o preço pode inclusive aumentar. Então, fatores que aumentam o poder dos clientes: a concentração de compradores. Eu posso ter compradores, um comprador ou poucos compradores, ou vários compradores que compram de forma organizada. Então, a questão de você centralizar as licitações governamentais é uma coisa muito positiva, porque você centraliza todas as compras num órgão só, você concentra os compradores e os fornecedores vão ter que diminuir mais o preço, vão ter que negociar melhor, né, com o governo para que ele possa vender os seus produtos. E se você tiver vários vendedores para o governo, vários licitantes, isso é melhor porque aumenta o poder de barganha do cliente, porque o governo como um todo ele vai comprar mais, essas licitações não vão ficar pulverizadas em diversos setores e isso vai melhorar a condição do cliente, né, no caso o governo federal, o governo estadual, o municipal, de comprar os produtos, porque todas as compras estão concentradas num único órgão governamental. Então, os produtos padronizados, né, todas as canetinhas iguais, as colas iguais, as tesouras iguais, então isso facilita o governo, porque o governo tem facilmente a condição de ter uma especificação melhor do produto, né, mais fácil para o governo comprar e o governo vai poder escolher entre o melhor fornecedor, aquele que fornece o melhor produto, a um melhor preço. Baixas barreiras de troca, eu consigo comprar trocar esse produto facilmente, né, um por outro, se der um defeito. E a ameaça de integração vertical. O que é a integração vertical? Eu sou cliente de um produto. Eu vou comprar eu vou comprar tinta para. Eu vou produzir essa caneta. Eu vou comprar tinta para essa caneta. Aí eu estou dependendo do meu fornecedor. O meu fornecedor ele pode exercer um poder sobre mim, sobre o meu produto, né? Aumentando esse produto, o valor da tinta e tudo. Mas eu posso simplesmente decidir o seguinte: olha, daqui para frente eu não vou mais comprar essa tinta, eu vou fabricar essa tinta. Eu vou fabricar a tinta, eu vou fabricar o plástico, eu vou fabricar tudo. Então eu vou integrar o meu processo verticalmente, dos insumos até o produto final. Então essa é a ameaça de integração vertical. Ou a possibilidade do seu cliente de não comprar mais de você, mas sim ele produzir aquele produto, aquele bem ou serviço por conta dele. E aí ele deixa de comprar de você para fabricar ele mesmo o seu produto. Fatores que diminuem o poder dos clientes. Diversos compradores. Como eu já falei aqui, quanto mais compradores os compradores estiverem pulverizados, né, como antigamente era no governo federal, tinha vários setores de licitações que compravam várias coisas, então o poder deles o poder de cada setorzinho de licitação, como eles compravam pouco, eram muitos, ficava um pouco pulverizado, o que dava margem a inclusive essa rodízio de fornecedores, né? Os fornecedores combinavam a licitação muitas vezes e tinha o fornecedor A, B e C. E aí, em cada licitação, ó, licitação do Pará, quem vai ganhar é o A. Aí vocês vão concorrer, o B e o C concorrem só para perder. Aí lá no Ceará, quem vai ganhar é o B. Então, fica combinando e fica loteando as diversas licitações em todo o Brasil. Isso, se tiver um órgão central de licitações, esse risco é mitigado, né?
porque aí não tem como, só tem um comprador, realmente os fornecedores vão ter que, em tese, né, concorrer entre si para obterem uma vantagem competitiva. O que diminui o poder dos clientes? Produtos diferenciados. Se eu tiver uma caneta Montblanc, eu só vou poder comprar da Montblanc, eu não vou comprar de outra, né? Então, um produto diferenciado, um produto que tem uma reputação, uma marca, uma tradição. Então, isso é complicado para o comprador. Então, não vou se eu comprar, eu posso até comprar uma caneta que faça a mesma coisa, mas não é uma Montblanc, é uma outra caneta. Altas barreiras de troca, quer dizer, eu vou comprar um carro e para eu trocar esse carro eu vou ter que desembolsar muito dinheiro, então isso é uma dificuldade para o poder dos clientes. E a pouca ameaça de integração vertical, ou seja, eu tenho que comprar o carro e dificilmente eu vou produzir um carro. Eu tenho que comprá-lo feito, né? Então é uma diminuição do poder dos clientes porque eu não posso fazer um carro. Eu tenho que comprar o carro. Ameaça de produtos ou serviços substitutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em dois. Nós continuamos na nossa próxima aula. Deixa eu ver se falta muito aqui. Eu vou, para a gente não ficar correndo com o conteúdo, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo a gente dá continuidade a esse assunto. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo.